Olá, tudo bem com todos vocês? Hoje damos início a mais um programa Código de Honra, um programa que é feito em parceria entre o Instituto dos Advogados de São Paulo e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Estamos hoje com a presença ilustre da doutora Ivone Zeger, ela que é nada mais, nada menos do que especialista em uma das áreas mais importantes da nossa vida, que é o direito de família e sucessões, ou seja, o direito de herança também. E ela vai falar hoje sobre um tema muito interessante, que é a união estável e o casamento. Como vai, doutora Ivone? Tudo bem? Muito bem, obrigada, Fabiana. Obrigada a todos vocês que estão aí nos assistindo. Vamos falar coisas muito interessantes, muito importantes. Pelo nosso início de programa, eu já gostaria de convidá-la para mais uns 3 programas, porque o assunto é muito interessante. Então, vocês aguardem as respostas e as novidades, porque vejam bem, acaba de ser equiparado o casamento com a união estável pelo STF. E eu gostaria de lhe perguntar exatamente isso, doutora Ivone. Que impacto tem isso para a vida de um casal? Melhora, piora? E qual é o efeito disso? Perfeito. Fabiana, de toda forma, eu acho que a gente poderia até começar para explicar para o público o seguinte. Existe uma diferença grande entre casamento civil e união estável. Muitas pessoas não têm noção que a união estável, hoje equiparada no âmbito da sucessão da herança, no falecimento, ao cônjuge que está casado, realmente isso é um avanço. Mas muitas pessoas não sabem o que significa a união estável, como elas podem comprovar. Por quê? Porque normalmente, se você está num casamento, você está casado, você tem um documento, que é a sua certidão de casamento, que é o casamento civil. O casamento civil, ele é reconhecido civilmente, portanto, você não precisa fazer nenhuma prova. Quando você está casada, você já faz a prova anterior. Você se casa, vai ao cartório, deixa todos os documentos, uma série de formalidades que fazem com que, com o casamento e com a escolha do regime de bens, que eu diria que o regime de bens é um outro momento importantíssimo para a gente conversar, mas você escolhe o regime de bens, faz ou não faz um pacto antinupcial, de acordo com o regime de bens que você escolheu, e muito bem, você está casado. Numa união estável, isso não é igual. Na união estável, você se une a alguém, esta pessoa pode ter sido casada, pode não estar divorciada, pode estar separada de fato, enfim, uma série de conveniências ou inconveniências a ponto de que estas duas pessoas talvez não consigam nem se casar por conta dessa exigência de formalidades que o próprio Código Civil te obriga. Muito bem. Esse casal está junto, como Deixa é que eu fazer uma pergunta. O que configura de fato a união estável? Então, a união estável, ela vai ser configurada quando o casal prova que está numa convivência pública, contínua e duradoura. Evidentemente, com a finalidade de constituir família. Constituir família não significa ter filhos. Entretanto, você terá sempre, diferentemente do casamento civil, você terá que fazer prova se você se separar ou se alguém vier a falecer. Você deverá, provavelmente muita gente hoje já tem uma escritura de união estável, que ela pode ser feita no cartório e que pode ser uma das provas de que esse casal está numa união estável. Entretanto, a lei obriga, o código te obriga a provar no judiciário, caso você se separe ou caso você tenha o falecimento de um dos dois companheiros, o judiciário vai te obrigar a provar que você estava numa união estável, evidentemente através de uma série de documentos. E, como hoje nós vamos conversar sobre a união estável do ponto de vista da equiparação com o casamento que foi feita pelo STF, então eu quero de toda forma dizer um pouquinho, conversar alguma coisa, Fabiana, comentar com o público qual é a grande diferença de alguém que se separa ou se divorcia e de alguém que acaba falecendo em relação à união estável. Até para ajudar o nosso telespectador, porque eu fiquei com essa dúvida, provavelmente o nosso telespectador está.
Quando você definiu o que é união estável, você não necessariamente falou que o casal precisa estar morando na mesma casa. Há a necessidade de que a moradia seja conjunta para configurar a união estável ou não? Então, essa é uma das questões. Atualmente, já realmente de alguns anos para cá, o judiciário ele não obriga que você coabite, que você esteja em coabitação com o seu companheiro. Então, significa que um pode estar morando numa casa, outro em outra, por questões pessoais, familiares, conta de filhos, de outro casamento, ou muitas vezes a filha cuida da mãe, então ela não consegue, ela não quer misturar as estações. Então veja, para configurar uma união estável, você vai precisar provar, não necessariamente a coabitação, que vocês moram juntos. Entretanto, você vai precisar provar aquilo que eu acabei de dizer, a convivência pública. Pública é o seguinte, todo mundo tem que estar sabendo, não tem nada escondido. Não pode ser assim, não, eu estou com alguém, mas ninguém sabe que eu estou. Essa prova você já não vai conseguir fazer. Então, a convivência pública contínua, não pode estar junto e separar, volta, separa, vai e volta. Isso você também não pode. Se você fizer isso, você não configura outra das necessidades para que você tenha a prova. E o tempo, lembra, convivência pública, contínua e duradoura. E muita gente pergunta, Fabiana, mas quanto tempo eu vou ter que ter para poder provar? Antigamente você tinha um tempo, 5 anos, etc. Não é mais assim. Muitas pessoas me perguntam e eu digo, não, esqueça este tempo que era do código anterior. Hoje nós estamos sob a égide do código de 2002 e o código de 2002 não se manifesta em relação a tempo. O tempo você vai provar e o juiz vai entender se aquele realmente foi um tempo que te dá direitos e, obviamente, deveres. Tá certo? E vamos então para a parte que fala dessa decisão então do STF que Perfeito. iguala o casamento com a união estável e seus impactos. Quando há o divórcio ou quando uma das partes morre, como que fica essa situação diante dessa nova decisão do STF? O Supremo Tribunal Federal, ele fez uma análise através de um caso e este caso acabou dando ensejo a atualmente uma repercussão geral, no sentido de que os casais que comprovam que estão numa união estável, se um deles... Então, eu vou fazer só uma separação para que você possa entender. Se você vier a se separar e estar numa união estável, você, lembre-se, vai ter que provar tudo aquilo que eu acabei de comentar com você e, evidentemente, vocês terão direito a quê? Na união estável comprovada, existe o direito a que vocês dividam aquilo que foi adquirido onerosamente comprado durante a união estável. Então, se você está numa união estável, comprova, existem bens que foram adquiridos na constância da união estável, vocês vão poder dividir, mesmo que esse bem tenha sido comprado só por um dos companheiros. Mas se for provado que foi adquirido onerosamente, com valores ocorridos dentro desta união e no momento em que vocês estavam juntos, esse bem será dividido, esse ou esses bens serão divididos entre vocês. E é assim que funciona. Se você tiver uma escritura de união estável, lembre-se que quando você faz uma escritura de união estável no cartório, você pode definir que tipo de regime de bens você terá em relação ao seu companheiro. Pode ser comunhão parcial de bens, que é o mais comum, a comunhão total de bens, separação total de bens e por aí nós vamos. Muito bem. Entretanto, agora vem o Supremo Tribunal Federal recém decidiu, isso foi em agosto de 2007, que as pessoas que vivem em união estável serão equiparadas às pessoas que estão casadas. O que significa isso? Lembrem-se que eu dei todo um histórico do que estava acontecendo com uma pessoa casada, o porquê, e com alguém que estava numa união estável.
O Código Civil, no seu artigo 1790, esse artigo dizia, até o presente momento, que aqueles que estivessem numa união estável e se houvesse o falecimento de um dos companheiros, o outro companheiro teria direito exclusivamente, número 1, primeiro, a meação. A meação é aquilo que configura o relacionamento entre as duas pessoas e o regime de bens que foi ou não foi escolhido pelo casal. Muito bem. Fora a meação, que é esse direito que você tem, a metade dos bens adquiridos na constância da união estável, você, através deste artigo, tinha o direito à sucessão, ou melhor, à herança desses mesmos bens, mas em concorrência com filhos comuns do casal, somente com filhos só daquele que faleceu ou com, eu diria, com toda a outra família do seu companheiro, por exemplo, se fosse ele que tivesse falecido. Mas isso era só em relação àqueles bens adquiridos na constância da união estável. Se por um acaso não foram adquiridos bens durante a constância da união estável, essa pessoa não tinha absolutamente direito a nada. Então, ela saía da união do jeito que entrou. Com a equiparação que o Supremo Tribunal Federal acaba de fazer, os companheiros terão os mesmos direitos na sucessão ou, para ser mais simples, na herança daquele que faleceu, como se esta pessoa estivesse casada. Eu imagino que isso vai gerar uma série de impactos, tanto positivos quanto negativos, nos novos modelos de família. Eu gostaria de lhe perguntar isso daqui a pouco, depois do nosso intervalo.